Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado Deus Mãe e os Remanescentes. Vocês devem se lembrar das palavras de Deus. Não acrescente nem tire nada das palavras da Bíblia. Ao olharmos para essas palavras, não deveríamos refletir sobre nós mesmos para ver se estamos andando no verdadeiro caminho da fé ou no caminho errado? Hoje, vamos tomar um tempo para confirmar esses assuntos através da Bíblia. Por favor, abram o livro do Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler juntos o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Deste livro aqui se refere à Bíblia. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia da Bíblia, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar, ou seja, subtrair, qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Em outras palavras, não devemos acrescentar nada às palavras de Deus ou tirar alguma coisa delas de acordo com a nossa vontade. Baseado neste aviso, vamos estudar o sermão de hoje com o título Deus Mãe e os Remanescentes. Qual fé é correta entre crer em Deus Mãe e não crer em Deus Mãe? Vamos ver o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aqui, quem são o Espírito e a noiva? De um ponto de vista espiritual, o Espírito é Deus Pai e a noiva é Deus Mãe. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, está escrito: se alguém acrescentar alguma coisa a este livro, Deus acrescentará os flagelos. E, se alguém tirar alguma palavra, Deus tirará a sua parte da cidade santa. Em outras palavras, as pessoas em ambos os casos não podem entrar no céu. Não podemos ir para o céu se acrescentarmos ou tirarmos algo da Bíblia. Podemos? De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, existe Deus Espírito Santo e Deus que é a noiva. A existência deles não significa que devemos crer e reverenciar o Espírito e a noiva? Deus Pai e Deus Mãe dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Hoje, Deus Pai e Deus Mãe estão chamando e convidando toda a humanidade que está destinada a morrer para sempre por causa de seus pecados. Já que a Bíblia diz, não acrescente e não tire nada da Bíblia, devemos crer no Espírito e na noiva, que são mencionados aqui. Por que devemos crer no Espírito e na noiva? Porque eles nos dão a água da vida. Quem são aqueles que guiarão a humanidade que está destinada a morrer para sempre, para o caminho da vida eterna? Eles são o Espírito e a noiva, que são Deus Pai e Deus Mãe. Através das palavras escritas no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, a Bíblia nos ensina que podemos receber a vida eterna ao ter fé em Deus Pai e Deus Mãe. Assim, hoje, vamos confirmar a existência de Deus Pai, assim como de Deus Mãe, indo ao livro do Gênesis, capítulo 1. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, podemos confirmar que o Deus que criou a humanidade não é singular, certo? Isso porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus usou a expressão nossa repetidamente. Quando a expressão nossa é usada, ela nunca se refere a uma única pessoa, não é? Vamos ao versículo 27 para ver quem foi criado depois de Deus dizer: façamos o homem à nossa imagem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O que Deus criou? Homem e mulher os criou. Depois de Deus dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele criou o homem e a mulher. Então, vendo quantas imagens foram criadas, podemos entender que Deus que se expressa no plural não tem apenas a imagem masculina, mas também a imagem feminina, não é? Por muito tempo, a humanidade tem se referido à imagem masculina de Deus como Deus Pai. Então, naturalmente, Deus que tem imagem feminina deve ser chamado de Deus Mãe. O apóstolo João descreveu Deus Pai e Deus Mãe como o Espírito e a noiva no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Devemos nos tornar filhos celestiais que têm firme fé, não apenas em Deus Pai, mas também em Deus Mãe. Nunca devemos acrescentar ou tirar algo dessa verdade. Vamos ver a passagem que explica a relação entre Deus Pai, Deus Mãe e seus filhos. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9 diz: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. E então, viveremos? Aqui, a quem se refere as palavras Pai espiritual? Pai espiritual se refere a Deus Pai. No livro do Apocalipse, capítulo 22, o Espírito e a noiva, que são Deus Pai e Deus Mãe, apareceram. E também, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, podemos ver que Deus Pai e Deus Mãe existem. Até mesmo na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, a Bíblia nos ensina com firmeza que temos o Pai espiritual. Vamos ver na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é, quem é ela? Nossa mãe. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, a Bíblia explica sobre o Pai Celestial, e na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, a Bíblia testifica sobre a Mãe Celestial. Não devemos crer nessa verdade? Não devemos ensinar essa verdade? Devemos negá-la? No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 e 18, diz: nunca acrescente ou tire algo da Bíblia. A Bíblia e muitos profetas claramente testificam para nós e nos despertam para o fato de que certamente existe Deus Pai, Deus Mãe e os filhos celestiais. Vamos à segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim. O que nós seremos? Filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse testemunho não é de homens. Então, de quem é esse testemunho? A Bíblia claramente testifica que esse testemunho é do Deus Todo-Poderoso. Essa é a palavra de Deus, a qual não devemos acrescentar ou tirar, não é? Hoje, há várias organizações religiosas e as pessoas que dizem crer em Deus, que são tão numerosas como a areia da praia. Porém, quem está qualificado para entrar no reino de Deus? Sem nenhuma promessa de entrar no reino de Deus, as pessoas cegamente vivem sua vida de fé.
No último dia, elas dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, expelimos demônios e realizamos muitos sinais e milagres. Sendo assim, por favor, deixe-nos entrar no céu. Então, lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Afastem-se de mim, os que praticais a iniquidade. Vocês gostariam de estar nessa posição? Não seria gracioso, abençoado e lindo andar no caminho da fé, que contém a certeza da promessa de Deus e a garantia de entrar no reino dos céus? Não devemos arriscar a nossa vida em algo que não é certo. Devemos? Vamos confirmar a existência definitiva de Deus Pai e Deus Mãe de uma perspectiva diferente. Vamos ver a Epístola aos Gálatas, capítulo 4. Vamos ver o versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois quem nós somos? Filhos da promessa, como Isaque. A palavra de Deus escrita aqui é muito importante. Aqui, aqueles que são chamados de irmãos se referem aos que serão salvos, certo? Então, a expressão filhos como Isaque significa: vocês são os filhos que já têm a promessa como Isaque. Qual promessa Deus nos fez e o que Ele quer nos dar? Não está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25? E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Em outras palavras, a vida eterna significa salvação. A garantia de que certamente entraremos no reino dos céus, como filhos de Deus, está contida nessa promessa. Então, o que significa que somos filhos como Isaque? Primeiro, precisamos entender a história da família de Abraão. Como sabemos, no céu, o título de pai é reservado apenas para Deus. Porém, quando vemos o Evangelho de Lucas, está escrito: Pai Abraão. Deus é descrito como Abraão. Então, qual é a relação entre Isaque e Abraão? Eles têm uma relação de pai e filho. Portanto, vamos estudar o que aconteceu na família de Abraão, olhando a história escrita no livro do Gênesis, capítulo 15. Segundo o livro do Gênesis, capítulo 15, 16 e 17, havia 3 candidatos na família de Abraão que podiam herdar os bens de Abraão. O primeiro candidato era Eliezer, o segundo candidato era Ismael e o terceiro candidato era Isaque. Vamos ver os candidatos um por um. Vamos ver no livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 2. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Quanto ao primeiro candidato, Eliezer, Deus o rejeitou como herdeiro de Abraão, dizendo: Aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Vamos ver sobre o segundo candidato no capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Como resultado, Abraão, através de Agar, teve um filho chamado Ismael. Vamos para o versículo 15. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera a Agar. Como era o seu nome? Chamou-lhe Ismael. O segundo candidato, Ismael, um filho que veio do corpo de Abraão,
também foi rejeitado por Deus, como herdeiro de Abraão. Vamos ao capítulo 17. No livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 15, está escrito: Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Dará à luz Sara, com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Com isso, Abraão quis dizer: Ele não poderá viver debaixo de sua bênção e, no fim, receber toda a minha herança? Abraão perguntou a Deus dessa maneira porque ele compreendeu que Deus estava muito preocupado com o herdeiro de sua família. Versículo 19. Deus lhe respondeu. O que Deus disse? Deus mostrou claramente a sua firme vontade de que Ismael não seria o herdeiro dele. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua, para a sua descendência. Havia 3 candidatos que poderiam receber a herança na família de Abraão. Porém, na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 28, sobre os filhos que serão salvos na verdade, está escrito: Vós sois filhos da promessa, como Isaque. Qual promessa Deus deu para Isaque, o filho de Abraão? Como Isaque pôde se tornar filho dessa promessa? O que permitiu que Isaque se tornasse filho da promessa? Precisamos confirmar sobre isso mais uma vez. Por que Deus rejeitou Eliezer como herdeiro de Abraão? Os pais de Eliezer eram escravos. De acordo com a lei do Antigo Testamento, um escravo tinha que viver por toda a sua vida como escravo por gerações. Nem o seu pai, nem a sua mãe eram livres. Essa é uma passagem muito importante. Assim, Deus não considerou Eliezer como um herdeiro que poderia receber a herança de Abraão. O segundo candidato, Ismael, nasceu de Abraão. Porém, sua mãe era Agar, que era serva de Sara. Na época do Antigo Testamento, o dono tinha autoridade sobre a vida e a morte do escravo. Toda a autoridade pertencia ao dono. O pai de Ismael era Abraão, um homem livre, mas a sua mãe era uma escrava. Foi por isso que Deus não permitiu que ele se tornasse herdeiro de Abraão. O último candidato, Isaque, tinha o pai e a mãe livres. Quanto ao Isaque, que tinha o pai e a mãe completamente livres, Deus disse: estabelecerei minha aliança com ele. Deus escolheu Isaque, dizendo: ele receberá toda a sua herança. A história da família de Abraão é uma profecia muito importante, através da qual Deus nos ensina como a humanidade pode se tornar filha da promessa, ou seja, como nós podemos nos tornar herdeiros, como Isaque, e ser salvos nesta época. Portanto, devemos nos tornar filhos como Isaque. Para nos tornarmos filhos como Isaque, quem devemos ter? Devemos ter a nossa Mãe Celestial, a mulher livre. Eliezer foi rejeitado como herdeiro de Abraão, porque seu pai e sua mãe não eram livres, e sim escravos. Ismael também foi rejeitado porque sua mãe era uma escrava, ainda que seu pai fosse um homem livre. Já que Isaque tinha um pai que era livre e uma mãe que era livre, Deus deu para Isaque toda a herança de Abraão. Porém, naquela época, em Israel, o primeiro filho tinha o direito de primogenitura.
o primeiro filho automaticamente receberia toda a herança do seu pai. Se considerarmos apenas a idade, Já que Ismael era 14 anos mais velho que Isaque, ele receberia por direito toda a herança de Abraão. Porém, Deus disse, ele não será seu herdeiro. Deus permitiu a herança apenas para Isaque. De acordo com a linhagem paterna, tanto Ismael como Isaque eram filhos de Abraão. então qual era a diferença entre eles? A mãe de Ismael era escrava e a mãe de Isaque era livre. Essa era a grande diferença entre eles. No fim, a mãe era o fator decisivo para que alguém pudesse receber a herança da família de Abraão. Já que Abraão representa Deus, isso significa que sem a Mãe Celestial, nós nunca poderemos ser os filhos da promessa e nunca herdaremos o reino de Deus. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Por favor, pensem sobre isso cuidadosamente. Por que devemos ser como Isaque? Para estar na mesma posição de Isaque, quem deve ser a nossa mãe? Está escrito, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Quem não tem a Mãe Celestial, a mãe dos nossos espíritos, não pode ser filho da promessa como Isaque. Pode? Ele nunca poderá ser filho da promessa. Hoje, várias pessoas como a areia da praia dizem crer em Deus. Porém, elas nunca poderão ser filhas da promessa como Isaque, porque elas não creem na Mãe Celestial, que é livre. Sobre esse assunto, vamos ver a Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículo 7. No capítulo 9, versículo 7 está escrito, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Mas, quais filhos são considerados filhos de Deus? Devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Vamos ao capítulo 11. Na Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 3, está escrito, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Na Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículo 7 diz, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas, em Isaque, será chamada a tua descendência. E no versículo 8 diz, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência aos filhos da promessa. Vamos continuar com o versículo 27. Romanos capítulo 9, versículo 27. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas quem será salvo? O remanescente é que será salvo. Aqui diz, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Mas, no capítulo 11, versículo 4 diz, reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A Epístola aos Romanos, capítulo 9, explica sobre os filhos da promessa, e o capítulo 11 mostra que os filhos da promessa são os remanescentes. De acordo com a revelação dada ao apóstolo João, os remanescentes são descritos como os restantes da descendência da mulher. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de quem? Com os restantes da sua descendência. Quais características eles têm? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Os filhos da promessa, na família de Abraão. Os filhos da promessa são os remanescentes, e os remanescentes estão relacionados ao restante da descendência da mulher.
Portanto, quem devemos ter para nos tornarmos parte dos remanescentes como Isaac? Devemos ter Deus Mãe para sermos os remanescentes. Embora o número dos israelitas seja como a areia da praia, apenas um pequeno número será salvo. Quem são eles? Eles são os filhos da promessa, os remanescentes. Então, quem são os filhos da promessa? De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, eles são o restante da descendência da mulher. Em outras palavras, eles são os filhos de Deus Mãe. A Bíblia nos ensina que mesmo que haja incontáveis pessoas nesta terra, apenas aqueles que são os filhos de Deus Mãe entrarão na salvação. Para nos salvar, Deus desesperadamente veio à terra, sacrificou-se na cruz e carregou todos os nossos pecados em nosso lugar. Deixando para trás o trono da glória e o conforto do céu, o Espírito e a noiva vieram ao mundo dos pecadores em carne e se dedicaram a salvar seus filhos. Devemos nos lembrar do amor de Deus Pai e Deus Mãe. Embora seja importante sabermos mais um versículo da Bíblia, não devemos poder sempre dedicar o nosso coração a Deus? Muitas coisas aconteceram ao longo da nossa vida de fé. O pai e a mãe nos prometeram a salvação definitiva, permitiram que guardássemos todos os mandamentos de Deus e nos selaram como o restante da descendência da mulher. Eles até nos tornaram herdeiros do reino dos céus. No entanto, se não tivermos alegria, felicidade, regozijo e entusiasmo em nosso coração, é porque não os amamos realmente de todo o nosso coração, mesmo que digamos com a nossa boca que amamos a Deus. Se estamos andando no caminho do Evangelho com os que realmente amamos, esse caminho deve ser alegre todos os dias. Vamos refletir sobre nós mesmos, pensando: Deus nos ama, mas quanto nós realmente amamos a Deus? De agora em diante, não devemos receber apenas as bênçãos, graça e amor do nosso Pai e da nossa Mãe celestiais, mas também devemos amar a Deus, vivendo uma vida de fé cheia de alegria todos os dias. Quem está comigo agora? Por favor, tenha em mente que o Deus que amamos está sempre conosco. Espero que desta vez possamos dar glória e louvor ao Pai e à Mãe celestiais que sempre estiveram conosco. Esperando que tenham recebido muita graça, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.